Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa disciplina Serviço Social na Contemporaneidade. É uma disciplina que ela vai versar sobre o perfil que é exigido para ser assistente social hoje, né? Tendo em vista que nós temos aí dispositivos que de fato perfilam esses profissionais, que de fato fazem com que esses profissionais tenham de fato um perfil ético. E esses dispositivos são nosso código de ética, as diretrizes da formação do curso de serviço social, né? O nosso projeto ético-político, a lei de regulamentação da profissão 8662/93 e as demais diretrizes do conjunto Cefaz-CRES, que de fato normatizam a atuação profissional. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai ter contato com o nosso código de ética comentado, né, uma obra da professora Barroco. E essa obra, ela vem trazer de fato as reflexões éticas que nós, profissionais, precisamos ter, né, para ter uma atuação mais assertiva, uma atuação de fato mais eficaz. E ela começa, inclusive esse material eu disponibilizei para vocês, tanto no grupo do WhatsApp, tá no sistema da faculdade, no AVA, como também vocês podem estar baixando na internet. Podem colocar Código de Ética comentado, a autora é a Barroco, certo? E vocês podem estar fazendo essa leitura também. Inclusive eu pedi para vocês fazerem um resumo. Ela começa dizendo que o nosso código de ética, ele perpassa por um fenômeno, né? Que esse fenômeno tem se intensificado na sociedade nos últimos anos. O que é que ela diz? Que ela diz que são questionamentos éticos e questionamentos ideológicos que de fato culminam em determinadas posturas sociais. Ela diz assim: a popularização do discurso ético e seu uso ideológico para legitimar práticas antiéticas da economia à política, da vida cultural à cotidianeidade. Os apelos à ética crescem na medida em que se aprofundam a miséria e a corrupção na sociedade. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade em que a ética, muitas vezes, ela é usurpada, principalmente aqui na nossa realidade brasileira, quando a gente tem visto os processos de corrupção, de lavagem de dinheiro, né? Os próprios procedimentos institucionais, a própria burocracia, o desrespeito com os direitos humanos, com a dignidade da pessoa humana. Tudo isso perpassa por questões éticas. Por quê? Porque quando eu tenho uma atitude que vai de encontro com a ética, no sentido de desrespeitá-la, né, eu não penso no outro, eu não penso no coletivo, né? E o que é ética, professor? Né? Em resumo, é eu fazer aquilo, né, de forma correta, de forma assertiva, sem ninguém estar, né, me vigiando, sem ninguém estar presente. Então, de fato, a ética é o que conduz o nosso comportamento moral em sociedade. E aí é por isso que todas as profissões elas têm um código de ética e que esse código de ética normatiza, né? É como se deixasse o profissional polido diante, né, das demandas que são exigidas para ele no próprio mercado de trabalho. A utilização ideológica do discurso ético não conduz apenas à desvalorização social da ética. Possibilita também a reiteração de certa forma típica de pensar da ideologia dominante, que alimenta o senso comum, a noção de que os valores são abstratos, constituídos por ideias irrealizáveis historicamente. Apreendida desse modo, a ética se reproduz como um conceito abstrato da história, que atribui valor a diferentes discursos e sujeitos políticos, contribuindo para o ocultamento do significado histórico dos valores e para a desvalorização do potencial emancipatório da praxis ético-política. Ou seja, essa ética, que de fato é embasada pela ordem burguesa, né, é uma ética que na verdade não é nem uma ética, é a ausência da ética, né? Porque de fato infringe os direitos humanos, né? Desrespeita a própria valorização da vida, né? Então é interessante a gente trazer essa concepção, porque de fato ela até diz, olha, no final, significado histórico dos valores e pela desvalorização
do potencial emancipatório, ou seja, os seres humanos, as pessoas, dentro de uma ordem social burguesa, elas têm a desvalorização da própria vida, elas têm a desvalorização da própria cidadania. E é interessante isso, professor. Como é que nós podemos ver isso no campo profissional? Ora, determinado município ganha recurso para construir uma escola. E esse recurso ele é, né, desviado, vamos supor. É um problema ético, né, esse desvio desse recurso. E esse desvio desse recurso vai culminar, né, na questão de prejudicar as pessoas que convivem naquele meio social. Então, a ética, ela de fato precisa estar dentro, né, das nossas relações, ela precisa estar dentro das normativas das nossas atitudes. E quando fala isso para o serviço social, é interessante de fato a gente ter essa concepção, porque a nossa profissão é uma profissão que tem como perspectiva emancipar os sujeitos, né? E se a gente não tem um pensamento emancipatório, né, de construir, de buscar possibilidades para modificar as estruturas sociais que estão aí postas, a gente não tem, né, direcionamento para atuar no social. É uma coisa que nós precisamos refletir a todo dia, porque é desde o processo de formação até o processo de atuação profissional. É por isso que a ementa da disciplina que a gente está vendo agora, ela tem por base, né, como é o perfil desse profissional hoje. Naquele livro da Yamamoto, Relações Sociais, ela inclusive traz essa reflexão, né, que precisa ser um profissional criativo, um profissional crítico, um profissional que tem uma visão ampla da realidade social, né, que consiga compreender a realidade social de forma totalitária. Nós não podemos perceber a realidade social de forma superficial, porque se nós olharmos para ela de forma superficial, nós não conseguimos, né, modificar as estruturas da sociedade dentro, né, dos espaços socioocupacionais que nós estivermos. É por isso que nós, dentro do nosso fazer, dentro da nossa formação, nós temos que buscar de fato uma fala construída, né, por base na ciência. Porque é através da ciência que nós temos a comprovação das coisas, é através da ciência que nós encontramos aí direcionamento para as diversas demandas sociais que possam vir a surgir, né? A ciência, de fato, ela tem esse pilar muito importante na nossa vida. Contudo, a presença dos valores na vida social é um fato ontológico inegável. A vida cotidiana é permeada por demandas de características ética, moral, todas as ações práticas, desde a sua projeção ideal até o seu resultado objetivo, são medidas por valores. Entre eles, os que correspondem, né, às exigências de caráter ético-moral. Se a gente for pensar os valores do serviço social, a gente pega o Código de Ética Profissional. O primeiro princípio que nós temos é a liberdade. Né? Então, a gente já vai para o tecido social, para os espaços que nós vamos atuar com essa perspectiva que os sujeitos eles precisam ser livres, que os sujeitos eles precisam ser emancipados. Professor, me dá um exemplo prático. Quando, por exemplo, a gente está aí com as demandas de violência contra mulher, né? A mulher ela é agredida, a mulher ela sofre todos os procedimentos em casa. Então, isso é romper com a liberdade do sujeito. Né? É romper com a própria liberdade de se emancipar, de crescer enquanto pessoa. Então a gente precisa ter essa concepção, porque em todos os espaços que nós estivermos, nós temos que pensar o sujeito de forma universal, unilateral, né? Pensar esse sujeito que ele tem sua liberdade, que ele tem sua perspectiva de vida. Então assim, são várias as situações que aparecem no tecido social que nós conseguimos aí trazer modificação. Essa compreensão é especialmente relevante quando se discute a ética profissional com base nas referências teórico-filosóficas que ali alimentaram o seu processo de ruptura com o conservadorismo a partir do Código de Ética
de 1986, A Teoria Social de Marx e Sua Herança, com destaque para o pensamento do filósofo Georges Lukács, né, que o Georges Lukács ele escreveu bastante sobre ontologia, e o pensamento dele, baseado nos estudos de Marx, trouxeram grandes contribuições aí, inclusive, né, para a formação do nosso código de ética. Que passou a influenciar o serviço social nos anos de 1990, expressando aí o Código de 1993, que o código que nós temos hoje, gente, é o Código de 1993, certo? Ainda é um código bastante atual, corresponde aí às perspectivas da nossa sociedade, o que de fato a gente precisa ter como direcionamento. Nas considerações de Nicolas Tertullian, que é um autor, para Georges Lukács, os indivíduos não são exemplares, mudos de gênero ao qual pertence, como ocorre com as espécies animais. Os indivíduos participam, por suas ações, do destino de toda a humanidade, revelando, com isso, a tensão existente entre gênero e singularidade. É interessante quando ele traz isso daí, por quê? Porque a gente pensa, né, o sujeito dentro de um contexto social, e dentro desse contexto social a gente percebe todas as condições objetivas e subjetivas que estão aí entrelaçadas a esse sujeito. Ou seja, né, nós não podemos pensar assim, ora, a violência contra mulher acontece só porque, vamos supor, as mulheres andam de roupa curta, né? Só porque as mulheres fazem determinada situação. Não. A gente tem que perceber toda a estrutura que está por trás disso, inclusive, né, o próprio machismo, que colabora, que contribui aí para a fragilização dessa emancipação das mulheres, inclusive dos homens também. Então é importante a gente perceber, né, sempre o contexto social de forma ampla. Isso é um dos principais, uma das principais discussões que a gente tem dentro do serviço social. Dando continuidade, com base nos pressupostos, afirmo que as ações cotidianas dos assistentes sociais produzem um resultado concreto que afeta a vida dos usuários e interfere principalmente na sociedade em que nessas ações se inscrevem valores e finalidade de caráter ético. É verdade que essa interferência ocorre independente da consciência individual dos profissionais. Além disso, não existe garantia de que o produto de uma ação conscientemente planejada será objetivado na direção proposta. No entanto, né, ela até traz a afirmação, isso não anula o papel ativo da consciência nas ações práticas. Portanto, pode-se afirmar que o conhecimento crítico ou a falta dele, o comprometimento político ou sua essência, podem ampliar ou limitar a materialização da ética profissional no âmbito de suas potencialidades históricas. Isso é muito importante, gente, porque de fato, né, a gente já percebe aí dentro do próprio serviço social, concepções, né? Inclusive a gente tem profissionais que têm concepções ainda conservadoras, né? Baseada ainda no positivismo, baseada ainda no neotomismo, que não foi uma teoria que influenciou o serviço social, mas que de fato colaborou muito. Então, dentro da nossa formação, a gente precisa ter esse pensamento mais amplo, mais crítico, né? Esse pensamento de que nossa profissão, para ela compreender a própria realidade social, ela precisa ter um caráter crítico e político, porque é a partir daí que as coisas vão se constituindo, é a partir daí que as coisas elas vão tomando, né, um novo direcionamento. E aí a gente vai dar continuidade no próximo vídeo também, com a discussão ainda dessa introdução acerca do nosso código de ética, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês.